Meu irmão tentou abusar da minha noiva e eu o mandei para o hospital. Anos depois, minha família quer que eu o perdoe, mas descobrimos outras coisas sobre seu passado. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E também deixe aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Eu, homem 27 anos, conheci minha noiva, mulher 25 anos, há quase 7 anos, quando ambos estávamos estudando na faculdade. Nos conhecemos através de amigos em comum e, cerca de um ano depois, começamos a namorar. Quando ela foi apresentada à minha família, todos ficaram encantados com ela, até minha mãe, que costuma ser um pouco reservada com estrangeiros. OBS, minha mãe e meu pai são imigrantes, e desde que chegaram ao país onde moramos, sempre ficaram próximos à comunidade local, então, geralmente, são muito reservados com qualquer pessoa que não seja da nossa comunidade. Pode parecer racista, mas não é. Neste ponto, devo mencionar meu irmão, 29 anos, antes do incidente, ele era o meu super-herói, eu sempre o admirei porque nunca foi intimidado pelas crianças locais e sempre foi muito protetor comigo e com nossa irmã, 22 anos. Ele sempre nos lembrava de que nunca deveríamos nos deixar abater só porque alguém tentava nos irritar, e que tínhamos tanto direito de viver aqui quanto qualquer um. Quando o apresentei à minha namorada, eles se tornaram bons amigos. O tempo passou e minha namorada ficou bastante próxima à minha família, especialmente aos meus irmãos. Devido à proximidade com a minha família, era comum ela sair com outros parentes meus. Ela ia fazer compras com minha irmã e minha mãe, jogava sinuca comigo e meus primos, e estava em todas as festas que minha família organizava. Foi em uma dessas festas, em que eu e minha família ficamos bastante bêbados, a ponto de eu acabar dormindo no chão da sala de estar dos meus pais, que a festa terminou. Minha namorada estava se comportando de forma muito estranha. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela me disse: "Acho que seu irmão tentou me beijar." A surpresa que ela me causou ao ouvir essas palavras foi tão grande que qualquer efeito do álcool desapareceu e eu pedi para ela me contar tudo o que havia acontecido. Ela me contou que vários dos convidados foram para o telhado beber lá em cima para sentir o vento ou algo assim. Aos poucos todos foram saindo até que no final só restaram ela e meu irmão lá em cima. Eles beberam mais um pouco e, enquanto conversavam, ela percebeu que ele estava olhando para ela e, do nada, ele se inclinou tentando beijá-la, mas ela foi mais rápida e desviou. O clima ficou muito desconfortável depois disso e ela saiu de lá. Quando ela terminou de me contar o que aconteceu, eu a levei para casa e, mais tarde, conversei com meu irmão e pedi que ele esclarecesse toda a história. Ele basicamente me contou a mesma versão, mas do ponto de vista dele. Ele pediu desculpas e disse que estava tão bêbado que não estava pensando e que se desculpava por ter feito aquilo. Só de lembrar daquela conversa meu sangue ferve, porque naquele momento eu achei que fosse só um incidente menor, algo que poderia ser resolvido com diálogo e estabelecendo alguns limites. Eu nunca poderia imaginar o que aconteceria depois. Depois do que aconteceu naquela festa, a relação entre meu irmão e eu ficou desconfortável. Quase nunca conversávamos, e quando fazíamos, era o mais educado possível, quase como se fôssemos estranhos. A única pessoa que sabia o que tinha acontecido, além de nós três, era minha irmã mais nova, porque, em uma ocasião em que ela estava conversando com minha namorada, perguntou se ela sabia por que meu irmão e eu tínhamos nos distanciado. Minha namorada contou a história para ela. Minha namorada e eu decidimos não comentar nada com o restante da família porque não queríamos que a relação se deteriorasse ainda mais. Alguns meses depois disso, minha família organizou uma festa, convidando muitas pessoas, amigos, parentes e pessoas da nossa comunidade. Foi nessa festa que minha namorada e meu irmão se encontraram novamente. Naquele momento, pensei que já havia passado tempo suficiente desde o incidente do beijo e que isso poderia ser o primeiro passo para as coisas voltarem ao normal. Em algum momento durante a festa, perdi minha namorada de vista e comecei a procurá-la. Procurei por um tempo sem encontrá-la, então imaginei que talvez ela estivesse com minha irmã. Mas algo me passou pela cabeça, e decidi subir as escadas. Enquanto subia, comecei a ouvir ruídos estranhos vindos de um dos quartos. Quando abri a porta, vi meu irmão empurrando minha namorada contra a cama,
cobrindo a boca dela e tentando colocar a mão por baixo do vestido enquanto ela tentava se defender. Eu não pensei duas vezes, e assim que os vi, avancei sobre o meu irmão e comecei a socá-lo. Minha namorada saiu do quarto mais rápido que pôde e desceu correndo para pedir ajuda. Quando meu pai e meus tios subiram, eu ainda estava batendo nele. O rosto dele estava vermelho, assim como os meus punhos. Foi meu pai quem teve que nos separar, mas eu continuei insultando e tentando acertá-lo. No final, ele conseguiu nos separar e me tirou do quarto enquanto meus tios verificavam o estado dele. Fora do quarto, meu pai perguntou o que diabos tinha acontecido para eu agir daquela maneira. Demorei um pouco para conseguir formular as palavras, mas finalmente contei a ele que tinha acabado de ver meu irmão tentando se aproveitar da minha namorada. Meu pai ficou em choque por um tempo. Ele se sentou no chão, colocou a mão na testa e ficou completamente em silêncio por cerca de 10 minutos, até que meus tios o chamaram porque iam levar meu irmão ao hospital. Depois que levaram meu irmão, fui procurar minha namorada e a encontrei conversando com minha irmã sobre o que tinha acabado de acontecer. Me despedi da minha irmã e fomos embora. Durante todo o caminho para casa, minha namorada não parava de chorar. Ela estava confusa, com raiva, e quando chegamos em casa, ela continuou chorando até cair no sono. Essa foi a rotina dela por alguns dias, até que, pouco a pouco, conseguiu voltar a falar. Nesses dias, minha família me mantinha informado sobre a condição do meu irmão. Ele tinha quebrado o nariz e deslocado sua mandíbula. Minha mãe estava em negação, incrédula de que o filho dela fosse capaz de algo assim, mas eu não pensava muito nisso, porque no fim das contas cada pessoa reage de forma diferente. Até certo ponto, eu entendia porque minha mãe tentava justificar as ações do meu irmão. A última coisa que ouvi sobre ele foi que, depois de sair do hospital, todos viraram as costas para ele pelo que tinha feito. Ele foi demitido do trabalho e saiu da cidade. Nas semanas seguintes, cortei quase todo o contato com o mundo exterior e me concentrei em ajudar minha namorada. Para dizer o mínimo, ela estava lidando com a situação da melhor forma possível, ainda estava muito assustada com o que tinha acontecido e não tinha nenhuma energia, mas depois de quase um mês em casa, ela teve que voltar ao trabalho. No entanto, ela voltou depois de algumas horas, dizendo que não conseguia parar de se sentir ameaçada, que estava em perigo e que a qualquer momento alguém tentaria fazer algo de mal a ela. Quando ela se acalmou, sugeri que o melhor a fazer seria procurar ajuda profissional e, embora a ideia não tivesse sido a melhor para ela no começo, ela acabou aceitando, e realmente foi o melhor para ambos. Logo após o início da terapia, ela começou a melhorar e, depois de quase 2 meses, a terapeuta sugeriu que talvez eu também devesse começar a fazer algumas sessões, não só para entender completamente a situação dela e ajudá-la da melhor forma, mas também porque ela havia dito à terapeuta que, desde o incidente, eu quase não tinha contato com mais ninguém além dela e que nunca tinha realmente falado sobre como me sentia. No começo, parecia estranho, mas eu não iria questionar a recomendação da terapeuta, mesmo sabendo que ela disse isso. Eu só ia porque pensei que poderia desabafar sobre as pequenas coisas que havia acumulado. Lembro-me que na primeira sessão, acabei me confundindo. Eu estava tão bravo não apenas com meu irmão, mas também comigo mesmo, reprimindo o que sentia porque não parava de me culpar por não ter percebido o comportamento do meu irmão e, acima de tudo, eu me senti impotente por não ter conseguido protegê-la como sempre disse que faria, e com medo de que algo assim pudesse acontecer novamente e eu não pudesse evitar. Depois de várias sessões, as coisas finalmente começaram a melhorar. Ambos melhoramos nosso estado mental, decidimos até fazer aulas de defesa pessoal e, algumas semanas atrás, eu a pedi em casamento. Quando contei para minha família, todos me parabenizaram, mas minha mãe ficou um pouco quieta e, quando ninguém estava olhando, ela me pediu para conversarmos em particular depois. Quando ficamos sozinhos, ela me disse que estava muito feliz por mim e por ela, mas que precisava me contar algo. Foi aí que ela me disse que estava em contato com meu irmão desde o início da pandemia. Ela me contou que meu irmão a procurou para saber se ela e meu pai estavam bem, se poderia ajudá-los de alguma forma e que ele se sentia arrependido pelo que havia feito. Minha mãe continuou me contando coisas sobre ele até que me disse algo que quase me fez gritar com ela. Ela me disse: "Acho que está na hora de você perdoar seu irmão." Antes que ela pudesse continuar falando,
eu saí da sala, peguei as chaves e fui para casa. Quando cheguei, contei para minha noiva o que minha mãe me disse, e ela ficou tão chateada quanto eu com as palavras de minha mãe, e eu não conseguia acreditar que ela havia dito isso. Nos dias seguintes, junto com as felicitações pelo meu noivado, também recebi perguntas sobre meu irmão, se já tínhamos conversado de novo, se já tínhamos nos reconectado e coisas do tipo. Eu tentei ignorar essas situações o máximo possível até que, 4 dias atrás, minha mãe me ligou dizendo que contou ao meu irmão sobre o meu noivado e que ele viria para a cidade na próxima semana porque queria conversar comigo. Eu discuti com minha mãe, porque ela não tinha o direito de contar isso para ele, desliguei o telefone e não tive mais contato com ela desde então. Depois disso, alguns parentes me disseram que talvez minha mãe estivesse certa e que eu deveria dar uma segunda chance ao meu irmão. Cheguei ao meu limite ontem à tarde, quando meu pai me ligou para dizer que eu precisava ser um bom irmão e pelo menos tentar. Até meu pai me pede para perdoar meu irmão pelo que ele fez. De repente, todos esqueceram o que ele fez, como se 4 anos fossem o suficiente para esquecer o que aconteceu, e eu honestamente não consigo entender como eles podem pensar assim. Sinceramente, não sei o que pensar sobre minha família neste momento, só sei que estou chateado com eles e definitivamente não quero ver meu irmão novamente. Escrevi aqui porque precisava desabafar e minha consulta com a terapeuta foi adiada, então precisava liberar meus sentimentos. Talvez o Reddit não seja a escolha mais profissional, mas eu precisava de uma maneira de expressar o que sinto e agradeço a quem estiver lendo isso. Edit, a todos que tiraram um tempo para ler isso, agradeço sinceramente. Essa não é minha língua nativa, então peço desculpas por qualquer erro gramatical e, se algo na minha história não estiver claro, estarei respondendo. Obrigado novamente. A atualização. Bem, eu realmente nunca esperava fazer uma atualização, ou pelo menos não tão cedo. No momento em que postei, eu estava fazendo isso porque realmente precisava desabafar meus sentimentos em algum lugar, mas nunca imaginei que seria tratado com tanta gentileza por todos vocês. Obrigado, especialmente a todos que enviaram bênçãos e bons desejos para minha noiva. Também quero dar algumas respostas às perguntas gerais que alguns de vocês tiveram. Primeiro, não sei se na minha postagem anterior dei a entender que estava pensando em perdoar meu irmão, o que eu nunca vou fazer. Para esclarecer, eu não tenho mais um irmão, aquele homem deixou de existir para mim há 4 anos. Em segundo lugar, nem todos os membros da minha família estão pensando em perdoar meu irmão de alguma forma. É a minoria da minha família que pensa assim. Eu poderia facilmente cortar relações com todos eles, exceto com meus pais. E também esclarecendo que minha irmã está do meu lado, ela é a melhor amiga da minha noiva e a única, além de mim, que sabe o quanto minha noiva sofreu no primeiro mês após o incidente. Em terceiro, para alguns de vocês que perguntaram o que eu disse para minha mãe e meu pai, eu basicamente disse a eles que, se soubesse que meu irmão estava na cidade, eu nunca mais falaria com eles. O que meu irmão tem feito nesses últimos anos? Bem, quando minha mãe me contou que ele entrou em contato com ela no início da pandemia, ele basicamente se mudou para o outro lado do nosso país, trocou de nome e começou a fazer terapia para que, um dia, ele pudesse se reformar. Besteira, eu não ouvi mais nada sobre isso, e nem minha irmã perguntou nada para meus pais sobre ele. Então, isso é tudo que sabemos. Alguém também me mandou uma mensagem direta perguntando por que meu irmão não estava na prisão. Embora eu tenha respondido a essa pessoa em particular, também quero explicar isso aqui. O principal motivo é que ele estava tão machucado, a ponto de ele precisar ser levado ao hospital. Quando consultei uma amiga advogada, ela me disse que, se eu prestasse queixa contra meu irmão, ele poderia me envolver no caso, e eu também acabaria preso por algum tempo. Além disso, minha namorada da época precisaria testemunhar, e ela não estava em condições de lidar com algo assim naquele momento. Minha prioridade era ela. Eu não poderia ajudá-la se estivesse preso. A melhor opção que tivemos na época foi conseguir uma ordem de restrição para ela. Também foi um dos motivos pelos quais demorei a postar e atualizar a situação. Nós dois conseguimos uma ordem de restrição contra meu irmão. Eu não contei isso aos meus pais, então, se meu irmão aparecesse em algum momento, eles o levariam à delegacia local.
Alguns de vocês mencionaram que a atitude da minha mãe nessas situações pode estar relacionada ao fato de que, como mencionei no post anterior, minha namorada não é da nossa comunidade. Mas posso garantir que esse não é o motivo. Agora, falando sobre o que muitos esperavam, como respondi à minha família? Bem, eu já tinha preparado algo para dizer a todos que estavam pensando em perdoar meu irmão. Para meus pais, planejei dar um ultimato, escolher entre ele ou eu e minha irmã. Mas percebi outra coisa enquanto lia os comentários do meu post anterior. Eles me fizeram refletir sobre uma possibilidade horrível que eu não havia considerado. Os comentários falavam sobre como meu irmão teve confiança suficiente para tentar fazer aquilo em uma casa cheia de pessoas. E, considerando a reação dos meus pais ultimamente, surgiu a possibilidade de que meu irmão já tivesse feito algo assim antes, e pior ainda, que meus pais tivessem acobertado. Essa ideia abalou meu mundo novamente. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Era óbvio que eu estava pensando demais sobre isso, tanto que minha noiva me perguntou no que eu estava pensando. OBS, algumas horas depois de eu postar, eu contei para ela e perguntei se ela queria que eu deletasse o post, mas depois de ler os primeiros comentários e o resto deles, que me disseram que ela entendia o motivo de eu ter feito isso e que ela realmente se sentiu bem com todas as pessoas que enviaram mensagens de apoio e carinho para ela, agradeço novamente. Quando contei a ela sobre a possibilidade do meu irmão ter tentado ou feito algo assim com outras pessoas no passado, ela também sentiu um arrepio na espinha. Depois disso, contamos para minha irmã e começamos a perguntar para outros membros da minha família, os que me apoiam, amigos e membros da nossa comunidade, se já haviam notado algo sobre o comportamento do meu irmão antes do incidente. Até agora, ninguém da minha família lembra dele ter tido esse tipo de atitude contra membros da família, mas com os amigos é uma história diferente. Alguns deles lembram que meu irmão era especialmente gentil com amigos ou namoradas de outros membros da nossa família, às vezes um pouco mais apegado, mas nada que fosse tão grave quanto aquilo. Foi quando minha irmã entrou em contato com a irmã de uma ex-namorada do meu irmão que ela contou que meu irmão era muito estranho com a família dela e que, desde que ele começou a namorar a irmã dela, ela percebeu que a irmã dela ficava extremamente quieta ao redor dele, e também mencionou que meu irmão agia de maneira muito flertadora com ela. Também entramos em contato com uma ex-colega de trabalho do meu irmão, que nos contou que, numa noite após uma festa da empresa, ela se lembra de que meu irmão levou outra colega com ele, mas, pelo que ela consegue se lembrar, viu que a amiga estava muito bêbada naquele momento, e na manhã seguinte ela não conseguia lembrar de muito do que aconteceu na noite passada. Toda essa situação me fez perceber que meu irmão nunca foi a pessoa que eu achava que ele fosse. Depois de ouvir mais histórias, agora estou convencido de que meu irmão é uma ameaça para todos ao redor dele. Desde ontem, todos os envolvidos se reuniram para juntar todas as evidências possíveis contra meu irmão e, quando estivermos prontos, vamos mostrar tudo para todos da nossa comunidade, nas redes sociais e para qualquer pessoa que pudermos. Também preciso dizer que não falei sobre nada disso com meus pais ainda. Amanhã de manhã, vou soltar a bomba junto com o ultimato e também vou dizer a eles que, se encontrarmos alguma prova de que alguém sabia sobre as coisas que meu irmão fez, essas pessoas também vão pagar as consequências. Não vou conseguir dar atualizações por um tempo, ou pelo menos não grandes atualizações, sobre isso até que meu irmão enfrente as consequências. Não era assim que eu imaginava as semanas depois do meu pedido de casamento, mas isso é algo que não podemos deixar passar. Minha noiva tem estado ao meu lado em cada passo e eu fiz o meu melhor para estar ao lado dela em tudo isso. Não consigo imaginar como ela se sente agora, mas estou tão orgulhoso dela, de como ela não tem medo de enfrentar o seu trauma, se isso a permite ajudar outras pessoas. Novamente, obrigado a todos que mostraram seu apoio. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e comentar o que achou. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e ajudar a gente a crescer cada vez mais.